Vocês estão vendo o slide aí, pessoal? Estão vendo esse slidezinho aqui? Sim. Então, gente, seguinte, queria pedir para o Andressa e o Conrado a seguinte coisa aqui, que eu não estou conseguindo ver o chat, né? Então, qualquer mensagem que aparecer no chat, você pode me interromper. Beleza? Qualquer mensagem que aparecer no chat, você pode me interromper. A coisa que eu mais gosto em aula virtual é ser interrompido. Não tem nada que eu amo mais. Toda vez que eu sou interrompido, eu fico felicíssimo. Então, por favor, assim, se você aí tiver aluno também, tiver com vontade de participar da aula, para falar uma coisa sobre alguma coisa que eu acabei de falar, para fazer uma pergunta, para qualquer coisa, porque te dá uma inspiração de recitar um poema. Aí você vai e me interrompe, beleza? Eu conto quantas vezes eu sou interrompido aqui no meu caderninho, entendeu? Quantas vezes mais eu sou interrompido, melhor a aula é. Então, por favor, me interrompam o tempo inteiro, beleza? E aí vocês também, professores, por favor, companheiros, qualquer mensagem que tiver no chat, vocês podem me interromper aqui também. Então, gente, a gente vai ter uma série de aulas aí, que na presente semana eu estou apresentando esses slides, mas que está sendo uma colaboração de toda a equipe de sociologia, né, para a gente contextualizar o Covid sob um ponto de vista social, né, sob um ponto de vista da sociedade. Por que o Covid está do jeito que está no Brasil e o que acontece neste país, né, para ele estar acontecendo desta maneira. Então, nós, como professores de sociologia, temos a compromisso de contextualizar o nosso conhecimento, né, e ajudar vocês a passar por esse momento terrível, né. Então, para mim, eu não sei para vocês, mas a principal pergunta que eu tenho na minha cabeça, quando eu penso em Covid e Brasil na mesma frase, é como é possível que essas duas notícias estejam acontecendo ao mesmo tempo, no mesmo dia. Isso aí foi domingo, hein? Domingão, não faz muito tempo não, ó. De um lado, a gente tem a notícia aqui, ó, Brasil registra 1.138 mortes por Covid neste domingo. É a marca mais alta já registrada num domingo, dia em que o número costuma ser mais baixo, né? Aí, ao mesmo tempo, lá do lado de fora do hospital, vocês estão vendo aqui dentro do hospital, o povo tentando salvar a galera, lá do lado de fora, o carreata faz buzinaço em um hospital superlotado de paciente com Covid no Rio Grande do Sul. Então, assim, uma galera morrendo, em número recorde, né, que ontem foram 3.141 pessoas, se não me engano. O Brasil já em poucos dias vai ser o país do mundo com a maior taxa móvel de Covid, eu acho que já é, né? Então, assim, a galera protestando, alguém que está querendo salvar a vida dos outros na frente do hospital. Então, o pessoal fazendo uma carreata contra o lockdown, contra o isolamento e contra a vacina, do lado de fora do hospital. Quando a ciência comprovou que a vacina é o único meio, né, de você controlar a epidemia, o isolamento e a vacina, é o que a ciência diz. E aí as pessoas do lado de fora atrapalhando o trabalho dessa galera aqui que está tentando fazer controle de danos. Eu não sei o que vocês sabem o que é controle de danos. Assim, para não falar palavrão, né? Controle de danos é quando o cocô já aconteceu, né? E aí você está tentando diminuir o prejuízo. Né? Então, isso aqui quando chega no hospital, a Covid é controle de danos. Por que é controle de danos? Porque não existe cura, não existe remédio, né, para tratar o Covid. Então, como é que é possível que pessoas estejam trabalhando aqui para impedir a pior tragédia de Covid no mundo e pessoas protestando para a tragédia, para as medidas que vão conter a tragédia continuar acontecendo? E aí, vocês têm alguma ideia aí? Diga aí. Qualquer pessoa aí, pode ser Maria, deixa eu ver aqui o nome das pessoas que estão na sala, Alexandre Alisson, também o professor Andressa pode, se ela quiser, Bruna Rocha, Bruna Francisca, Conrado, professor Conrado, Emanuel, qualquer um aí, ó. Jonathan, alguém faz ideia por que isso acontece aí? Laísa. Eu continuo insistindo, gente, porque ser professor na pandemia é falar sozinho mesmo. Eu falo sozinho até alguém responder, mais ou menos.
Eu não queria falar, eu queria que algum estudante falasse. Opa, então fala aí, ó. Letícia, Larissa, ó. Caramba, tem bastante gente, ó. Que Para legal. a gente seguir aquele planejamento e a nossa proposta, que é, independente de onde a gente for chegar, a gente poder chegar junto com vocês, tá bom? Para que todos estejam antenados, estejam sintonizados no que está acontecendo. O professor Daniel está mostrando para a gente duas imagens que contam basicamente as, sobre as duas faces de uma moeda. Vocês já ouviram, alguém de vocês já ouviu essa expressão, dos dois lados de uma moeda? Como que é isso? Será que tem como uma mesma moeda ter dois lados diferentes, dois materiais tão diferentes, duas impressões tão diferentes, até talvez até duas moedas, dois valores? Vocês entenderam? No mesmo dia, no mesmo horário, na mesma situação, tem um veículo de informação que divulgou um enunciado sobre o fato, enquanto o outro veículo de informação divulgou uma outra assertiva, uma outra afirmativa, vendo lá uma manchete que tenta anunciar para a gente um fato, uma verdade que aconteceu. Mas tudo bem, gente. Assim, se você. O professor Conrado falou muito bem, gente. Assim, tudo bem se não falar também, viu? Tudo bem se não falar também, mas Sim, claro. eu A gente está vou, aqui para isso. eu vou continuar chamando vocês, porque é o meu trabalho, né, bicho? Se eu parar de chamar vocês, eu vou ficar falando sozinho. Eu não sei se vocês já viram aquele filme O Marciano, que fica o cara, ele tá preso em Marte, que a nave vai embora sem ele. Aí ele tem que fazer a própria plantaçãozinha de couve dele, as coisas. Aí ele para não se sentir sozinho, ele fica falando com a câmera o dia inteiro, ele fica assim, ó. Hoje aconteceu isso e isso, sabendo que ninguém vai ver, né? Hoje aconteceu isso e isso, né? Professor de sociologia é tipo o marciano, assim, o cara fica falando assim, e aí, quando algum aluno fala, parece que você está sendo resgatado de Marte, entendeu? Tá vindo uma nave da NASA assim, ó, te pegando. Mas, ó, não se sinta obrigado nem nada, eu só chamo vocês porque... Daniel, vou deixar um desafio para eles, então. Vamos ver se a gente está aqui ó, no slide 2 de 11, né? 2. Então, já passou um aí, então acho que está um momento legal de ser o desafio agora. Quando chegar no slide 5, a gente vai fazer uma pausa, não é? E a gente vai perguntar mais ou menos o que se passou em cada slide. Maravilha. E aí vamos ver quem consegue explicar para a gente aí como que o professor Daniel saiu do slide 1 e chegou no slide 5. Beleza? Deixar esse desafio para vocês. Beleza. Então, gente, se liguem aqui no Marciano, que eu vou prosseguir aqui. Ó, temos aqui ó, o mito da caverna, que na aula anterior tinha um texto enorme aqui que não servia para nada, que eu já... Gente, para quem quiser consultar sobre esses conteúdos, eu botei conteúdo adicional lá nos auditórios, olha que maravilha, para vocês perseguirem os textos, né, e as coisas, porque não adianta nada botar texto em slide mesmo. Como muito bem falou Rafael na aula passada, que o texto longo não adianta muita coisa mesmo. Então vamos aqui. Antes da gente falar de sociologia, a gente vai falar de filosofia, né? Para a gente entender como é que isso aqui é possível. Beleza? Isso aqui é uma das explicações que eu pensei. Algum de vocês já ouviu falar no mito da caverna? Só mandar um sim ou não aí, tá de boa. Alguém já ouviu falar aí, ó? Mito da caverna. Não, aê, Manuel. Manuel, não vou falar alguém. Opa, Matilde. Joana, Matilde, vocês querem tentar explicar o que é o mito da caverna? Não. Se não quiser, tudo bem, viu? Gente, o mito da caverna é o seguinte. Imagina, gente, como eu falei na aula passada, Platão ele tinha um amigo imaginário que pode ser real, né? Não tem prova que ele era real, mas assim, a maioria dos escritos de Platão são palestras e debates de Sócrates. É como se Sócrates fosse o professor e ele estivesse fazendo um debate com seus alunos, né? Ali, com seus estudantes. Né? Então, assim, eu acho ele muito interessante. Platão é uma das melhores coisas de ler na filosofia, porque, como eu falei na aula passada, é como se você estivesse lendo uma peça de teatro, entendeu? Porque o tempo inteiro ele dialogando com
com outras pessoas. E se isso acontecesse, o que você acha? Né? Tudo mais. Eu acho isso interessantíssimo. Então, ele está lá debatendo, Platão está debatendo, descrevendo Sócrates, explicando por que o conhecimento é tão importante para a gente ter um governo bom, uma governabilidade boa, né? Para ter uma república ideal, por que o conhecimento ajuda o ser humano a ser melhor, né, e tudo mais. Aí ele vai, e o Sócrates, junto com seu discípulo, que eu esqueci o nome dele, fala: imagina que um grupo de pessoas nasceu dentro de uma caverna. Então imaginem vocês aí, vocês nasceram dentro de uma caverna, todos vocês, né? E vocês estão acorrentados pelo tornozelo, vocês não conseguem se mexer muito. Atrás de vocês tem uma parede e na frente de vocês tem uma parede. Aqui, ó, que nem nessa fotinha aqui, beleza? O que acontece? Atrás dessa parede tem uma fogueira, né? Aí pessoas aqui, pode ser, sei lá, aqueles contratados do auditório do Silvio Santos, ou contra-regra, enfim, alguém contrata uns contra-regra ali, para eles ficarem passando umas esculturas por trás da parede. O que acontece? A luz dessa fogueirinha aqui bate nas esculturas e se projeta na parede, beleza? Criando formas, sombras, né? E aí o que acontece? Para as pessoas que estão acorrentadas aqui, o mundo inteiro delas, porque elas nunca puderam sair daqui, existe entre essa parede e essa outra aqui. Ou seja, tudo que eles veem é escuridão e essas sombras aqui. Vocês estão me acompanhando? Estão me acompanhando? Só para eu saber, a grande Jonathan. Eu sei que eu posso contar com o Jonathan. Posso falar só uma coisa rapidinho? Pode falar, pode falar. Meio que fugindo do tema, mas ao mesmo tempo é dentro do tema ainda. Uma coisa que eu não tinha pensado da semana passada, quando você apresentou. Que esse sistema aí do mito da caverna, que você acabou de explicar, é um cinema primitivo. Não é assim que funciona o cinema? E com tantos teatros de sombra, teatro de fantoche, mas teatro de sombra tem muito na Mongólia, tradicionalmente. Tem uma amiga que uma vez me mostrou como que eles fazem lá. Então, daí, você comparando... E cinema é uma mídia, né? Uma mídia de comunicação de massa. E aí você tinha mostrado antes dois jornais, assim, 2 notícias de jornal, que também é uma mídia, um formato de comunicação de massa. Então, veja essa conexão que você está fazendo aí de 2 sistemas de comunicação que falam com muita gente. E só mais um parênteses, eu estou fugindo do assunto, mas ainda está dentro. Pode fazer, Andressa. É a questão do próprio cinema, né? Como que na nossa escola a gente tem, quem estava o ano passado, quem está chegando agora vai conhecer, a gente tem esse tipo de letramento do cinema como um formato de comunicação bastante importante também. A gente tem um festival de cinema que espero que em breve vocês adentrem, vejam como é importante. Fechou, parênteses. Importantíssimo. Professor? Eu vou dar, inclusive, o exemplo da Andressa agora. Imagina que, em vez de uma caverna, você nasceu num cinema e você está preso pelos tornozelos lá, entre as 2 paredes do cinema, tudo que você vê, a escuridão e as projeções que estão na tela. Perfeito. Acho que alguém tentou falar, Daniel. Opa! Acho que é Isaías. Sim. É Isaías. Professor, qual é a pronúncia do nome do discípulo de Sócrates? É Platão ou é Plutão? Platão. Platão. Só que eu acho que o discípulo que ele está debatendo nessa obra tem outro nome, eu esqueci o nome. Porque Platão não se coloca exatamente sempre nesses debates. É como se o Sócrates pode estar discutindo com outras pessoas e ele descrevendo lá, né? Que é o que acontece aqui no mito da caverna. Sim, então, Daniel, eu só retomando uma coisa que a Andressa até comentou com a gente hoje, né? Que aquele negócio às vezes a gente não entende e o desenho ensina muito pra gente. E esse desenho é muito fera, né? Ele é muito, muito, muito massa para elucidar, assim, porque essa diferença assim, eu me atentei mais hoje do que na terça-feira, sobre essa diferença de tons que tem na composição da imagem, assim, o colorido que vai perdendo, até o meio do desenho ainda tem o short vermelho, e aí depois essas coisas vão se perdendo até chegar lá na sombra. Então, assim, é um detalhezinho pequeno, assim, mas também parece um pouco um olho. Não sei se...
Eu acho que é isso mesmo, Conrado. Acho que é isso mesmo. Sabe? Parece. Com você. E aí, assim, eu acho que essas coisas, o que é legal da filosofia? Porque muita gente pensa que filosofia é uma disciplina chata. Às vezes a gente não entende o que está acontecendo. E alguns aqui estão no primeiro ano e vão conhecer também a filosofia. E filosofia é muito mais do que uma disciplina. É um conhecimento tradicional, antigo, que acompanha o homem desde que o homem é homem, talvez. A gente nem sabe dizer que dia que ela surgiu, de fato. E ela, cara, ajuda a gente muito a entender. Ajudou durante muito tempo a pensar sobre as coisas. E a sociologia bebe muito nessa fonte. Sociologia é como se fosse um sobrinho ali, um sobrinho mais moderno, né? Assim, mais novo do que a filosofia. Queria ser como ela, às vezes a gente até parece, mas a gente também quer ser diferente, a gente quer ser mais de outro tempo, fazer algumas coisas diferentes. Talvez tenha a disciplina filosofia hoje, que essa aqui também se faz na faculdade, como se faz as ciências sociais, parece mais com a gente. Mas nenhum de nós dois parece muito com essa filosofia aí, de fazer pensar, de questionar o mundo e realmente ser uma fonte de conhecimento. E esse desenho aí eu gostei muito, achei muito massa. Legal, mano, muito legal mesmo. Eu adorei esse desenho também. Eu escolhi entre vários lá na internet, porque ele meio que resume a situação toda, né? Assim, de um jeito legal. E foi legal esse negócio da cor que você falou. Realmente a cor ela vai perdendo o colorido, né? De acordo com... Seria legal se fosse em preto e branco essa parte aqui, né? Então, gente, seguinte, agora imagina se você está lá naquele cinema preso a vida inteira, você nunca viu mais nada, você só viu o que está proposto para você naquela tela, né? Que são sombras que ficam passando na sua frente o tempo inteiro. Imagina se a sua corrente que está enferrujada, ela quebra, né? E aí você resolve dar uma andada. E aí você dando uma andada, você se perde, né? Você se perde e acidentalmente você encontra a saída desse cinema macabro, né? Você encontra a saída, parece filme de terror, né? Esse cinema macabro. E aí a primeira coisa que você vê é a luz do sol. Gente, você acha que uma pessoa que viu a luz do sol pela primeira vez, ela vai ficar confortável? Tipo assim, ó, exemplo que eu já dei. Você já estava tentando dormir até meio-dia no fim de semana, a sua mãe foi lá e abriu a janela assim, só para você acordar, tipo 9 horas da manhã. Isso aconteceu com vocês, a ver aquela luz na sua cara, sabe? Tudo que você queria era se esconder debaixo do colchão. Aconteceu com você isso? Diga aí, gente. Não aconteceu com... A Maria Eduarda quer falar. Opa, pode falar, Maria Eduarda. Maria Eduarda saiu da reunião. Deve ter apertado o botão errado. Joana falou. Sempre acontece. Quando a sua mãe quer que você acorde mesmo, ela abre o janelão para a luz na sua cara de uma vez, entendeu? Por quê? A primeira vez que você viu o sol, depois que você dormir, seu olho vai se acostumar a horrores. Você vai ficar ali uns 5 minutos para se acostumar com a luz solar que acabou de entrar na sua cara. Agora, imagina uma pessoa que passou a vida inteira sem ver a luz do sol. Fico possesso de ódio. É isso mesmo, a gente sente ódio, rapaz. Porque, né? Depois, quando vocês ficarem adultos, vocês vão ver como é que o sono é importante. Gente, então é o seguinte, imagina se você fica incomodado com aquela luz batendo na sua cara, imagina uma pessoa que passou a vida inteira sem ver a luz do sol. Ela vai demorar pelo menos uma semana, né? Verdade. A pessoa vai demorar pelo menos uma semana para conseguir se acostumar simplesmente com a luz do sol, para conseguir ver as coisas direito. Agora, isso, vocês acham que é confortável ou desconfortável? Né? É muito desconfortável. É muito desconfortável, né? Imagina se você não achou o caminho de volta, você tá preso naquela luz ali, né? Aí tá preso naquela luz, tentando tatear as coisas, tentando achar. Aí daqui uma semana ele começa a ver as coisas. Depois de uma semana de profundo incômodo nos olhos, ele começa a ver as coisas, começa a ver que as coisas têm cores, né? E começa a ver que essas cores são muitas, e que as coisas têm formas, que elas têm profundidade,
que dá para você tocar, que elas têm textura. Ou seja, você começa a se comunicar efetivamente com o mundo. Esse cara que saiu do cinema macabro, ele começa a se comunicar uma vez com o mundo, ele começa a ver que as coisas têm texturas diferentes, que elas têm cores diferentes, e mais, que elas reagem com você, né? Pode vir um coelhinho bonitinho e fazer carinho em você, mas pode vir um leão e te matar também. Então ele fica com medo, mas ele fica extremamente fascinado com aquilo tudo. Meu Deus, como é que eu não fui apresentado para esse mundo maravilhoso ainda? Né? Que é perigoso, eu estou morrendo de medo, mas eu estou aqui impressionado, né, com as maravilhas desse mundo. Aí Sócrates faz a seguinte pergunta para o seu discípulo. E se essa pessoa que ficou maravilhada com o mundo, mesmo com medo, a pessoa ficou maravilhada com o mundo, com todas as suas cores, com tudo mais, mesmo com desconforto, ela achou o máximo aquilo, ela volta para contar para aquelas pessoas que estão seguras lá na caverna, que o mundo real é muito legal. Você acha que essas pessoas vão aceitar e achar o máximo também? E acreditar nele? Pode mandar um sim ou não aí, que tá de boa. O Emanuel falou não. Alguém mais aí se arrisca? Ó, o Rafael falou não. Cara, Minha opinião é não. diga, Jonathan. Não, a minha opinião é não também. Eu acho que não. Isaías também acha que não. Sócrates concorda tanto com vocês, mas tanto com vocês, que ele falou para o discípulo deles o seguinte: elas não só iam discordar com o cara que chegou de fora, tentando mostrar que tem as coisas bonitas lá fora, como elas iam matar essa pessoa para ela parar de atrapalhar a ordem, de incomodar os outros. Para as pessoas não ficarem incomodadas com o mundo de possibilidades, né, que a verdade traz, elas iam chegar a matar esse cara, para ele não levar ninguém mais lá para fora. Entendeu? Então, gente, o que o Sócrates / Platão estão querendo dizer com o mito da caverna? Que, gente, o conhecimento ele é maravilhoso, mas ele é desconfortável. Por quê? A verdade nem sempre concorda com você. Nem sempre o que você quer que seja verdade é o que acontece no mundo. Então, se você for buscar o conhecimento, você vai ficar maravilhado, mas você vai ficar desconfortável também. Você vai ficar maravilhado, mas você vai ter que se esforçar também. Você vai ficar maravilhado, mas você vai ter muito mais perigos para você enfrentar na sua vida também. Né? Mas, segundo o Sócrates, a única forma que a gente tem de sobreviver, né, é a gente enfrentar esse mundo lá, fora das sombras, fora da caverna. O melhor jeito de uma sociedade, de ser bem sucedido como sociedade, o ser humano alcançar o máximo do seu espírito, é sair da caverna. Beleza? É isso que ele está querendo dizer. Para tentar explicar melhor, gente, sem spoilers agora, eu peguei um trecho do mito da caverna, né, do Platão aqui, e botei aqui para vocês verem. Estão vendo aí o slide? Vocês acham que o que está escrito aqui é uma coisa muito filosófica, muito legal e muito profunda? Ou vocês acham que é um trecho banal? Ou vocês acham que esse trecho é do Platão mesmo, ou não é? Digam aí, vocês acham que essa citação que eu dei aqui é do Platão ou não é? Isso aqui está escrito, gente, em grego antigo, beleza? By Google Translator. Beleza? Isaías acha que é Platão. O boneco do lado é o Conrado, na verdade. É porque tirou a barba, pô. Mentira, pode ser eu também, viu, gente? Acho que sim. Gente, então, é engraçado, gente, porque geralmente eu mostro esse trecho para as pessoas e por estar em grego, as pessoas acreditam que é do Platão. Mas aí, gente, se você for para o próximo slide, a professora Andressa vai explicar para vocês. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Mamãezinha quando dorme, põe a mão no coração. Mas se você tivesse me falado que aquela outra frase estava em hindu, estava em árabe, bem capaz de eu acreditar também, porque eu confundo essas letrinhas.
Pois é, muito bem, gente. Gente, quando a gente olha esse slide anterior aqui, ó, a gente vê o quê? Formas na parede, sombras na parede. Por quê? Porque a gente não tem conhecimento sobre eles. Por que a gente não tem conhecimento sobre eles? Porque a gente não sabe a língua. Então aqui a gente está como as pessoas na caverna. A gente consegue ver os símbolos, mas não consegue entender o que eles são, né? Quando a gente vem para cá, ó, como a professora Andressa vai mostrar aqui, ó, a gente consegue ver os símbolos e entender o que eles querem dizer. Não são mais sombras na parede para a gente, o que são letras com significado real. Beleza? Essa é a diferença de estar dentro e estar fora da caverna. Aqui dentro da caverna você vê isso. Só sombras na parede. Aqui você vê sombras na parede e significados por trás dessas sombras na parede. Beleza? Eu acho que a gente podia fazer a nossa pausa agora, eu espero o slide 5, o slide 6, Conrado. Sim, eu acho que agora a gente podia tentar convidar os estudantes aí a comentarem, a tentarem também fazer esse percurso, tentar narrar um pouco esse percurso que você fez, como é que você saiu lá daquele primeiro slide e chegou nesse, o que eles acham que tem a ver uma coisa com a outra, o que tem a ver, professor, trazer o mito da caverna, a notícia lá sobre Covid. Alguém quer tentar falar? Pode falar aí, gente. Fala aí, pode. Vamos lá, galerinha. Pode colocar no chat. Tenho certeza que tem gente aí que tem coisa para falar, eu não quero ser indelicado ao citar alguns, porque eu posso estar sendo injusto ao não citar outros. Então, eu vou deixar vocês, em primeiro momento, criar esse costume, porque nós não queremos vir aqui, assim, a gente até sabe que tem alguns estudantes que querem isso, que os professores venham na internet fazer aula expositiva. Bom, esse não é o nosso intuito maior. A gente sempre quer passar alguma coisa para vocês, como o professor Daniel se preparou bastante bem, com um material de apoio, uma aula formalizada, mas o que a gente realmente quer é que estabelecer uma via de comunicação com quem quer que seja. Então, a gente queria que vocês tentassem dizer para a gente o que vocês entenderam, onde é que o professor chegou, de onde que ele saiu. Vamos lá? O Emanuel disse que vai escrever ali. Isso, pode ser pelo chat ou falando pelo microfone. Não fiquem tímidos, não fiquem com vergonha. Na verdade, é um bate-papo, isso aqui não é uma entrevista de emprego ainda. Poderia ser, quem sabe, um dia. Mas isso aqui é só um bate-papo, a gente quer só mesmo realmente... Eu queria só complementar uma coisa, Conrado, rapidinho. Sim, fica à vontade, André, então, se você olha depois só, quiser passar o convite para alguém, tá bom? Tá. Do mesmo jeito que o Emanuel falou, eu vou escrever ali do lado e a gente fica super feliz, é uma possibilidade. Tem a possibilidade de você abrir o microfone e falar, e é uma capacidade, uma habilidade que vocês têm que ter consciência que, eu preciso desenvolver, eu quero desenvolver. E tem um outro formato também, que é, se por um acaso você ainda está muito tímido de escrever ali no chat, se você tem, por algum motivo técnico, qualquer motivo, não consegue abrir e falar, você pode escrever no seu caderno esse comentário e postar lá na plataforma. Depois você revisa o texto, dá uma olhada. Então, essa escuta ativa, esse processo de você prestar atenção, tomar nota no seu caderno, como o professor fala, isso também é aprendizado, é aprender a estudar, é aprender a organizar seu pensamento. Então, tem vários formatos. Escolhe um que é melhor para você e se joga e a gente vai interagindo, tá bom? Sim, Andressa, até então, uma coisa que eu faço muito na minha sala é pedir para, se você não consegue ainda anotar uma frase, talvez anote só uma palavra sobre cada slide. Já é uma forma de acompanhar com mais qualidade o que está acontecendo. Tá bom? Então, talvez alguém tenha alguma palavra-chave, alguma expressão que tenha ficado marcado. Vamos dar um tempo. Vamos fazer um silêncio provocador. Pode escrever também, viu? Escreve. Encorajar eles, posso? Pode. Vai, isso. Obrigado, Marcelo. Você é muito carinhosa com a gente. Valeu.
Oi, gente. Eu vou falar aqui o que eu escrevi no meu slide, para vocês verem que não precisa ser uma coisa grande, nada, só uma anotação mesmo. Eu coloquei no primeiro slide, foi a apresentação da relação de Covid-19 e a sociologia. Foi uma coisa que o Conrado me falou na aula passada, que eu tinha esquecido do primeiro slide, mas foi isso, foi a apresentação. No segundo slide, tem o título Como é Possível, né? Que é duas discordâncias, que é uma que aprova a vacina, que é as pessoas que estão dentro do hospital, que estão vivendo a realidade, e as que estão fora do hospital e se dizem contra a vacina, contra os métodos que hoje foi implantado para conter esse vírus. No terceiro slide, foi o mito da caverna, que foi ele explicando que eram pessoas que estavam como se fosse dentro de uma bolha, né, e não sabiam da realidade que acontecia aqui fora, e o medo deles não se darem bem com a realidade aqui fora, o outro ficou com medo de voltar e contar para todo mundo, e eu consegui uma relação com isso, né, que é tipo, quando ele ficou com medo de ir lá e falar sobre a opinião do outro, e é isso que a gente tem muito medo de hoje, né? Porque é medo de estar errado, medo de estar certo, medo de que as pessoas vão achar da nossa opinião e aí ficar calado e decidir não falar para ninguém, não expor sua opinião. Foi isso que eu entendi. Eu acabei de lembrar, na aula passada eu não tinha relacionado isso, mas eu já até relacionei, que é o medo do que as pessoas vão achar e das relações que elas podem tomar a partir da opinião que você expôs. E o quarto slide foi a da citação do Platão, né? Que a gente achava que era, e da confiança que a gente deposita quando alguma pessoa tem mais experiência e tal, e tem uma fala mais bem estruturada, e aí você acaba acreditando naquele discurso, o que não pode ser um discurso verdadeiro, mas se a pessoa você dá alguma credibilidade para aquela pessoa, você acaba acreditando. E o 5 foi, né, batatinha quando nasce, que é o baque da realidade. Quando você tem um pouco mais de conhecimento, você se depara com é isso? Sério? Não acredito. Caraca, isso. Marcela, tipo, para vocês verem como as coisas que a gente vê várias vezes a mesma coisa e vai aprendendo, né? A gente assistiu aula na terça, a gente assistiu a aula agora, a Marcela explicou de novo, e agora a Marcela explicando, eu aprendi uma coisa nova, que eu não tinha aprendido antes, que essa palavra que você usou muito forte, a confiança que a gente deposita num discurso de alguém com que a gente acha que tem autoridade. Caraca, Marcela, fiquei... Tá anotado aí, eu não consigo ler, tá muito pequenininho. Confiança na experiência. Isso daí, gente, foi, ó, quase chorei aqui. Tem dois comentários no chat, vou ler rapidinho, tá? Do Emanuel. Não lembro do primeiro slide, mas o segundo é igual o professor disse, que estava mostrando os dois lados da moeda. E o terceiro é o meio que complementando o segundo, pelo ponto de vista até hoje em dia. As pessoas se fecham muito sobre cada assunto, e quando alguém descobre a verdade, elas não aceitam e acham que aquilo que eles veem é certo, e qualquer outro comentário é mentira. Acho que é isso. E aí o Emanuel continua. E o quarto e o quinto é só dando uma reforçada, que quando a mente é fechada ou não sabem, crê em tudo e acaba que vê o erro. É isso aí, Emanuel, isso aí. Quando a gente tem por que a gente vai se sentir mal por estar errado às vezes? A gente prefere a ignorância. E eu achei muito interessante que você botou a verdade entre aspas, porque é isso mesmo. A verdade, ela muda, claro, com o tempo, mas para isso precisa de evidências, precisa de novas evidências para mudar a verdade. Então, a verdade é sempre circunstancial a evidências, né? A verdade depende de evidências. Então, em cada época da nossa vida, a gente tem que confiar sempre em quem tem mais evidências, né? Porque quem tem mais evidências está mais próximo da verdade. Eu creio que, brevemente, a gente vai falar de ciência, né? A gente está com esse plano aí, então... já fica esse debate, já introduz outros debates futuros aqui, ó.
eu gosto de falar sobre conhecimento, né? Assim, e aí, dentro desses vários tipos de conhecimento, acho que a ciência ela é uma que a gente precisa conhecer para conhecer o nosso tempo. Impossível a gente conhecer o nosso tempo sem saber um pouquinho o que caracteriza a ciência. Não sei se tu teve aula lá na UNB com o Michelangelo, teve? Tive. Muito massa, né? Minha matéria favorita, depois do Ele processo era, de socialização. Mas deixa eu soltar o assunto. ele era muito legal, velho. Eu adorava ele. É. Valeu, Daniel, continue, desculpa. Antes Mas de obrigado pela continuar, lembrança, velho. eu só queria falar uma coisa, e Pode falar, agora, moço. discordando do Platão, tá? E aí a minha percepção é diferente do que ele disse. Que no mito da caverna, no final da história, da parábola, a pessoa que volta, ou as que estão dentro, entram tão em choque que elas querem matar, que ele mata aquele que voltou para tentar contar para eles uma outra realidade. Tudo bem, é a suposição que ele faz. E a gente está vendo que o mundo que a gente está vivendo, isso tem muita semelhança. Mas eu não queria, assim, eu pessoalmente não quero pensar que isso é sempre assim, que isso sempre vai acontecer, que sempre que a gente for levar um conhecimento diferente, que a gente for compartilhar uma coisa que a gente aprendeu, que a gente for contar uma novidade para alguém, e essa pessoa, por um acaso, está presa a uma tradição, está presa a um conhecimento já muito arraigado, que ela pode ter véus, que ela pode ter um monte de cabeça fechada, que nem sempre ela vai reagir mal. Pode acontecer as duas coisas, né? Então, e aí é onde porque essa afirmativa do Platão é filosofia. E aí vocês vão ver mais para frente que é um pouquinho diferente de ciência. No aspecto de que ele não tem como provar. Não tem como provar que as pessoas são boas, ou as pessoas são más, as pessoas vão. Ele acha que vai ser assim, tudo bem, é uma argumentação válida. Mas eu só estou querendo dizer que não vamos nos agarrar nessa ideia de que todo mundo sempre vai reagir mal. Porque tem umas pessoas que mudam. Tem umas pessoas que vão querer, olha, é mesmo, vou pensar com a minha própria cabeça e eu vou aprender. E porque aprender é difícil, a gente tem que se desprender das coisas que a gente já sabia antes. Isso é científico, é fato. A gente tem que se desprender do que a gente sabia antes para aprender algo novo. E aí isso é difícil, mas a gente consegue. Tanto que tem uma parcela da humanidade que aprende, que avança, que se desprende, que quando escuta uma argumentação racional, lógica, fala, é mesmo, eu posso mudar a minha crença limitante, eu posso mudar meu preconceito. Então a gente deixa os preconceitos para trás. Porque se não fosse assim, eu não ia querer ser professora. Deus me livre ser professora, tentar ensinar uma coisa e nunca ninguém aprender, nunca ninguém avançar e ficar. Aí eu já tinha desistido, então eu não quero desistir. Então, só estou colocando um contraponto no Platão, porque é um ponto de esperança para a gente ter, para a gente não ficar muito desesperançoso, porque isso é ruim também. Mas é meu ponto de vista, tá? E queria compartilhar com vocês. Beleza. Isso aí, inclusive, me levou aqui a ter uma ideia aqui no meio da aula. Ó. Rapidinho, gente. Não estou conseguindo achar o negócio que eu queria achar, gente, mas tudo bem. Vamos lá. Gente, eu não sei se vocês já viram um vídeo. Deixa eu ver se eu acho aqui, rapidinho. Rapidinho. Enquanto você vai procurando, eu vou falando um pouco mais sobre o que a Andressa falou, que só na possibilidade de ter duas opiniões diferentes já é muito rico, né? Porque você poder escolher ou você poder aprender sobre as duas opiniões e daí tirar o que você quer já é muito válido. Você não precisa ficar encalacrado nessas duas opiniões, falar eu acredito nessa. Não é porque aquela tá certa que a outra tá errada. São opiniões. Então, escolher, você tem a opção de escolher. E eu acho isso muito bom. E às vezes também acho isso muito ruim.
Porque muitas opções, você fica meio confuso. O que é hoje, né? Hoje a gente tem muitas opções de tudo. E aí você fica meio que perdido. E aí fica mais difícil ainda encontrar a sua verdade. Porque aí você fica só se baseando nas dos outros, tentando encontrar o que é certo, o que é errado e se perde. Também eu acho. Maravilha, a gente se perde mesmo, Marcelo. Ainda mais hoje em dia, que a gente recebe um bombardeio de fake news e de um monte de coisa, mas assim, essa encontro que a gente vai ter, o próximo de terça, vai ser muito para orientar a gente para isso também na prática. Tá? Para a gente orientar, para saber distinguir o que é conhecimento de qualidade e o que não é, né? O que ajuda você a identificar o conhecimento de qualidade, né? Conhecimento bem feito, com muitas evidências, né? Então, assim, gente, voltando aqui ao nosso slide, vou aqui botar, a gente chegou no ponto aqui, gente, que é a ideia de viés de confirmação. Vocês já ouviram a ideia de viés de confirmação? Essa aqui já é mais obscura que o mito da caverna, que muitos de vocês ainda não... Oh, o Rafael pediu para falar do leite com manga. Eu vou falar, Rafael, do leite com manga, já já. Então, gente, eu acho que de viés de confirmação vocês nunca ouviram falar. Vocês já ouviram falar nisso? Viés de confirmação? Não. Ouviram não, né? Não, muito bem. Então, gente, seguinte. É o seguinte, gente, aqui. O que é o viés de confirmação? Isso aqui já vou pular para o século XVII. A gente estava no Platão, agora a gente vai lá para um filósofo do século XVII, que é Francis Bacon. Que ele foi um dos principais filósofos, vamos dizer assim, a debater esse assunto. Né? E o mito da caverna é uma das principais bases que são usadas, por exemplo, para você discutir o que é viés de confirmação. Então, o que é o tal desse viés de confirmação? É o seguinte, você vive em duas dimensões, né? Existe a sua experiência e a sua realidade. A sua experiência sempre corresponde à realidade? Digam aí, a sua experiência sempre corresponde à realidade? Sim ou não? Só digam aí no chat. Não, acho que não, Daniel. Nem sempre. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Por exemplo, dando um exemplo aqui que está sendo aclamado pelo povo, a voz do povo é a voz de Deus. Todo mundo aqui já ouviu dizer, a mãe dizer, que não pode comer manga e leite, né? Tomar leite e depois comer manga, né? Isso são duas coisas que não podem misturar. Aí o Eric falou, mas pode sim. Calma lá, Eric, você já saiu da caverna aí, cara. Eu fiquei muitos e muitos anos na caverna. Eu acreditei nisso até mais ou menos quando eu entrei na faculdade ali, ó. Outros tempos, anos 90, não tinha internet, gente. Tá? Não me julguem. Então, mais ou menos até entrar ali na faculdade, que estava isso aí. Um dia eu estava num restaurante, aí eu vi uma vitamina de manga com leite. Aí eu, meu Deus, o que essa pessoa está querendo, né? Está querendo matar todo mundo nesse restaurante aqui. O chinelo virado também eu não deixo, não, até hoje. Mas tudo bem. Gente, o que acontece? Eu tive um choque de realidade naquele dia, porque era uma coisa que era natural para mim. Eu não achava que ia morrer nem nada, né? Mas eu achava que ia ter uma indigestão, que ia, sei lá, ficar doente, que ia acontecer alguma coisa comigo, que ia ser uma substância venenosa que eu ia ingerir, né? Se eu tomasse leite e manga depois, né? Então, assim, eu acreditei nisso até mais ou menos no início da faculdade ali. Não que morria, mas que passava mal, né? Então, gente, por que eu acreditei nisso? Depois eu fui pesquisar, nunca houve um estudo com evidências, né, que mostrassem que manga com leite você morre ou passa mal. Pode ser um pouquinho indigesto, mas assim, não tem nenhum estudo que mostra isso, né? Não tem nada. Só que o que acontece? A mãe da minha mãe falou isso para ela. E a mãe da minha avó falou isso para ela. E a mãe da minha bisavó falou isso para ela. E a mãe da minha tataravó falou isso para ela, provavelmente. Então isso foi passado, conhecimento passado de geração em geração. Logo fez parte da minha experiência, chegou até na minha experiência, né? Logo, demorou mais de 20 anos
para que essa experiência entrasse em conflito com a realidade, com as evidências, né, da realidade. O que é o tal do viés de confirmação? O viés de confirmação é mesmo quando você vê que tem vitamina de manga com leite no restaurante, mesmo quando você vê várias pessoas comendo manga com leite, você escolhe não comer manga com leite e continua falando para o seu filho, manga com leite não pode. Por quê? Porque quando você acredita que manga com leite não tem problema nenhum, você não está negando só um fato. Você está negando a sua criação, a herança que a sua mãe te deu, as certezas que você cultivou desde que você era pequeno. Então você começa a pensar, nossa, se manga com leite não faz mal, o que mais é mentira? Será que eu preciso tomar banho todos os dias? Será que eu preciso escovar o dente? Será que eu preciso comer a sobremesa depois do almoço? Será que isso aí, você começa a questionar todo o seu sistema de crenças? Então, gente, as pessoas, às vezes, elas preferem não ter contato com a realidade. Para quê? Para preservar o seu próprio sistema de crenças, para preservar suas próprias convicções. Isso aí, gente, é o viés de confirmação. E como que esse viés de confirmação pode aparecer no mundo real? Espera aí, eu vou parar a apresentação aqui e botar outra coisa, tá? Um segundo só, aí a gente abre para perguntas. Um segundo. Quem já viu esse vídeo aqui, não dá spoiler, hein? Sofre um acidente terrível de carro. Alguém chama uma ambulância, mas o pai não resiste e morre no local. O filho é socorrido e levado ao hospital às pressas. Ao chegar no hospital, a pessoa mais competente do centro cirúrgico vê o menino e diz: não posso operar esse menino, ele é meu filho. Hã? Não, pera, o pai não morreu? Mas o pai dele morreu? Deve ter alguma coisa, meu. Leite não foi. Não sei não, responder não. Não. Nossa, esse mexeu com o psicológico. Se você for analisar, é tipo bíblico, né? Ele é Deus? Eu não sei se eu que acabei de acordar. O pai dele não reencarnou no outro corpo? Deus. Ah, só se for Deus, né? É o pai verdadeiro? Eu vou? O moleque morreu. A pessoa competente. A pessoa competente, tá alguma coisa aí. Só se Jesus tinha dois pais. Ah, agora é te pergunta. A mãe do menino que trabalha no hospital. A mãe? A mãe? Posso falar? Pode. A mãe. A mãe. Ah, é verdade. Ah, esqueci da mulher, gente. Ai, que coisa horrível. É a mãe. É a mãe! Ah, é verdade. Nossa. Ah, nossa, caralho. Isso já se pode. Era a mãe. Ué? Ah, nossa! Quer dizer, ela que tá no hospital, ela que é a médica, no caso. Eu tava pensando, eu ia falar, é a mãe, só que eu falei, não, a pessoa competente deve ser pessoa, deve ser o pai dele, é uma coisa que reencarnou. A gente é condicionado, sei lá. Eu acho que por falar que é a pessoa mais competente do centro cirúrgico, eles não vão estimar que é uma mulher. Perfeito, bem pensado. Gente, deixa eu parar a apresentação aqui. O que vocês conseguiram ver o vídeo certinho, né? Conseguiram? Sim. Então, gente, o que tem a ver esse vídeo com viés de confirmação? Ah, eu não ia falar não, mas já falo demais, mas enfim. Queria dizer que a primeira vez que eu vi esse vídeo, eu respondi que era mãe, fiquei gritando igual a louca, por mais que eu soubesse que ninguém ia me escutar, porque na minha cabeça foi muito óbvio, cara. Como assim? Se a pessoa mais incompetente, lógico que é a mãe dele, se ela não pode atender ele. Só que aí depois, gente, aonde que essas pessoas me viam para estar respondendo que era o pai? O pai verdadeiro? Como assim, pai verdadeiro? Gente, eu fiquei muito assustada com esse vídeo. Eu falei assim, nossa, é agora. Né? As pessoas estão centradas na caixinha ainda, porque
Parece que faz tanto tempo que, tipo, você não pode capacitar uma mulher para falar que ela é o chefe de um centro cirúrgico, que ela não é capaz de fazer nada, que ela só fica dentro de casa e que, enfim, ela ainda precisa pedir permissão para o marido para ir ali dirigir um carro. Nossa, eu fiquei muito chateada mesmo. Marcelo, você está saindo da caverna, Marcelo. Você está saindo da caverna aí. É assim, eu conversei com um amigo meu que ele é neurolinguista. Eu não sei se são pessoas que estudam como o cérebro reage a códigos, né? A linguagem, essas coisas, né? Ele falando para mim que as pessoas, elas leem o médico em vez de a pessoa. Quando elas vão lembrar, elas não lembram a pessoa, elas lembram o médico. Por quê? Porque elas estão tão condicionadas à figura construída na cabeça delas de médico, chefe, de médico e chefe, que são as duas categorias que estão associadas aí, estarem associadas a uma figura masculina, que quando elas vão descrever de volta para ele o que foi falado, elas falam o médico e não a pessoa. Chega nesse ponto. Elas vão descrever de volta. De tão forte que é essa imagem que está na cabeça das pessoas. E isso, gente, é viés de confirmação. Uma mulher ser a pessoa mais competente do centro cirúrgico é uma coisa que transgride os valores e a educação da sociedade patriarcal que a gente está inserido. Então, é uma transgressão. Você não está mexendo só com um fato isolado, com uma mulher que é o médico mais competente, né? Você está julgando toda uma estrutura social de repetições que foram criadas na sua cabeça desde que você nasceu, que nem aquelas sombras na parede ali, associando sempre a imagem de um médico ou de um homem. Sempre de um médico competente de um homem, assim, na sua vida, e repete. Aí você criou um viés de confirmação. Logo, quando aparece uma situação simples como essa, para sua cabeça, acho que não faz sentido. Aqui, o Eric falou aqui, ó, mas eu achei que alguém disse, o cirurgião mais competente. Né? Você já lê, a sua lembrança já elimina a palavra pessoa e dá um gênero para a palavra, olha que bizarro. Né? Quer falar alguma coisa aí, Andressa? Conrado? Eu não sei se era a minha internet que estava ruim, mas eu não consegui ver o vídeo muito bem. E aí eu fiquei meio boiando no que aconteceu. Alguém quer contar para o professor Conrado o que aconteceu no vídeo? Eu entendi que tinha algumas perguntas sendo feitas para o pessoal da rua, mas eu não entendi a história que foi contada antes, entendeu? Eu não vi que horas foi falada essa frase do... Eu não entendi qual era a pergunta. Estou desconectado para mim. Então, é o seguinte, a pessoa chega e fala assim, ó, pai e filho morreram, tiveram um acidente. O pai morreu. O filho chega no pronto-socorro, beleza? E daí a pessoa mais competente do pronto-socorro fala assim, eu vou operar porque é meu filho. Beleza? Aí ele perguntou para as pessoas na rua o que eles achavam. Eles falavam, uai, mas o pai não morreu? Mas o pai não morreu? Será que é o avô? Será que é uma reencarnação do pai? E poucas pessoas pensaram, é a mãe da pessoa. Sim, agora fez sentido. Fez sentido. Entendeu? Então foi isso. Para quem não conseguiu acompanhar o vídeo também, né? Porque eu sei que acontece isso, né, gente? Então, será que a gente prossegue ou a gente tenta... Tem um exemplo mais simples, então, para dar. Se ontem tivesse jogado Bangu e Madureira, e Flamengo e Fluminense, e eu chegasse para você e falasse assim, pô, tu viu que jogão ontem? Tá fora do meu universo. Dificilmente a gente vai pensar no Bangu e Madureira, né? Logo você vai querer pensar que são os times mais famosos, os times mais prestigiados, os que têm mais dinheiro, os que têm mais fama, e às vezes um joguinho bom de Série D, de Série C. Até da Série A, né? Do Brasil, da
Ou então, se tiver um jogo gringo e um jogo brasileiro, a gente pode pensar que era o gringo ao invés do brasileiro, não sei. Pensei nisso aí. Aí, ó, a Joana falou assim, professor, jogo para mim é igual matemática, não sei. Aí a Joana aqui, aconteceu machismo no vídeo, sobre as pessoas definirem o gênero do cirurgião. Ah, beleza. Então, Andressa, a pessoa mais competente da equipe de sociologia, quer falar? Engraçado. Eu fiquei com vontade de rir no vídeo, eu vou dizer a verdade, eu achei engraçado. Eu fiquei, tipo, me engajei, tipo, mergulhei naquela história. E eu confesso que eu também achei que era o pai, eu estava perdida também. O que aconteceu? Eu estou esperando o resultado final. Eu confesso que eu também pensei que era o pai. E olha que eu já vi esse vídeo antes, eu já assisti esse negócio antes, só que tipo assim, eu já vi, eu não vi, eu já vi, eu não vi. E, enfim, mas o que eu queria dizer é que essa postura de aprendizagem que a gente tem que ter o tempo todo, né? Esses modelos mentais, a gente precisa deles para viver, a gente não pode ficar inventando tudo o tempo todo, senão ia ser muito cansativo. Imagina, toda vez que você fosse fazer alguma coisa, você tivesse que se inventar tudo de novo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que essas experiências passadas, essas aprendizagens que a gente traz da família, da comunidade, do ambiente religioso, da escola, de todos os lugares da nossa vida, a gente precisa deles. Não é que a gente tem que se despir totalmente dessas tradições e dessas experiências, mas a gente tem que questionar, a gente tem que pensar com a nossa própria cabeça, confrontar elas com os outros conhecimentos que a gente vai aprendendo ao longo da vida, né? Então, para a gente sempre poder aprender de novo, reaprender e aprender de novo. Porque se a gente não consegue se livrar totalmente desses conhecimentos prévios, porque senão, imagina, toda vez que eu fosse almoçar, eu tivesse que inventar o fogo. Ia ser muito complicado, né? Então, a gente tem que se apoiar nisso. Mas ter uma postura de se rever, se aprender e ter humildade de falar, talvez eu estou errado. Talvez, né? E aí eu acho que essa que fica a lição de hoje. E eu gostei muito daquela coisa que a Marcela falou de confiança, né? Que a gente tem confiança nesses discursos. E, realmente, a gente tem a confiança nos discursos hegemônicos, nos discursos que chegam para a gente, seja pela experiência, seja pela tradição, seja pela afetividade. Ah, meu pai que falou, o meu professor que me explicou, eu li num jornal. A gente, de certa maneira, tem que se apoiar nisso, mas a gente também tem que pensar com a nossa própria cabeça. Porque eu já tive colegas, professores estavam falando coisa que eu acho que não era muito apropriado. Já tive professores também falando coisa. Tenho pessoas amadas na minha família, parentes queridos, pessoas que eu amo, daria minha vida por, mas eu sei que eles falam besteira. Falam coisas que, tipo, peraí, isso daí eu posso questionar, né? E posso pensar com a minha própria cabeça e ver diferente. Isso não significa que eu vou desrespeitar essas pessoas que eu amo muito e que eu sei que estão falando besteira, com relação lá àquele primeiro slide, né? Vocês viram aquele primeiro slide que tinha aquele confronto? Eu acho que todo mundo tem essa situação em casa. Mas a gente tem que não romper o tecido social, porque o que eu sinto que a gente está vivendo no Brasil, tipo, nesses últimos anos, e muito forte agora, nesse ano, no ano passado, é uma ruptura, as pessoas se polarizando e não querendo mais, e entrando em conflito, e brigando, e não querendo mais diálogo, não querendo aprender, trocar, ter humildade de pensar, talvez eu estou errado, o que eu posso aprender com o outro lado? Onde que está, falando da matemática, alguém falou aí da matemática, e eu gosto muito da matemática, tem um desenho, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, imagina que tem 2 círculos, e aí quando eles se encaixam assim, e tem essa parte do meio que se encontra, então a gente tem que caminhar para vir aqui para o meio, né? Tudo bem, eu posso ter esse sistema de crenças, de conhecimentos, que esse aspecto é diferente desse outro aspecto aqui, desse outro conjunto. Sabe quando 2 conjuntos se encontram?
mas com certeza tem algumas partes que estão aqui no meio. Então, a gente tem que procurar esse diálogo para manter a coesão, para manter um tipo de comunicação, de aprendizagem. Agora, o que está acontecendo é que a gente está fazendo assim, ó. A gente está se separando e não está tendo mais diálogo. E isso é ruim. Então, eu não sei mais o que eu falo. Cansei de falar. Isso é muito importante. Eu acho que, sim, absolutamente não tem problema nenhum esse negócio de eu caí na mesma coisa que o resto do pessoal caiu, porque isso é uma programação estrutural, sabe? Que o povo vive falando assim de racismo estrutural, machismo estrutural, é isso. Existem estruturas que reproduzem esses preconceitos, né? E transformam ele num viés de confirmação, certo? E essas estruturas, elas estão lá antes de você aprender a questionar as coisas. Quando você é muito pequenininho, você aprende as coisas sem ter a habilidade de questionar ainda, porque o seu cérebro não se desenvolveu totalmente. Então, é justamente nesse momento que a gente aprende esses preconceitos, né? Vamos dizer assim. E você refletir sobre isso e mudar o comportamento é o que importa. O que importa é o daqui para frente, né? O que importa não é o que você caiu, ou que a sua mente foi programada para pensar de um jeito machista, né? Porque foi, infelizmente, né? Uma coisa transversal a todas as pessoas, né? Então, isso ajudou para a gente entender o que é o viés de confirmação. Às vezes a gente prefere, gente, acreditar em coisas que são naturais para a gente, que são familiares, do que se fiar da realidade de evidências, né? Se você tem um viés de confirmação muito forte, não interessa a prova que chegar na sua porta. Não interessa a prova que chegar em você, a evidência que chegar em você. Você não vai mudar de ideia. E é isso que a gente tem que evitar, o viés de confirmação. Alguém não entendeu o que é viés de confirmação, gente? Alguém aí está em dúvida ainda? Pode falar, não tem problema nenhum. Eu ainda estou em dúvida ainda em relação a tudo na vida. Dúvida é bom, dúvida é inteligente, dúvida é maravilhoso. Alguém aí? Olha, Maria Eduarda entendeu, que maravilha. Mais alguém? Entenderam tudo? Então, gente, a gente vai se encaminhando para o final aí. Quer fazer considerações finais aí, professor Conrado? Não, eu quero agradecer, em primeiro lugar, a sua explicação, a forma como você conduziu, parabenizar, e explicar para os estudantes, contextualizá-los, de que o que aconteceu hoje é o seguinte: nesse primeiro momento, nós elegemos um tema para poder conversar com vocês perceberem como nós somos, quem nós somos e o que a gente quer fazer junto. Quer trazer esse momento para discutir sociologia, para fazer vocês aprenderem. Então, hoje o professor Daniel repetiu a apresentação da aula de terça-feira. Claro, né, para não fazer igual, ele trouxe novas questões, complementou ainda mais o material. Então, por isso eu também te parabenizo, Daniel. Tenho aprendido muito com você nessa semana. Sempre aprendi com o Andressa no ano passado inteiro. Eu espero que seja assim esse ano. E aí, dizer para os estudantes o seguinte: na semana que vem, só para a gente poder fechar esse primeiro ciclo, o professor Daniel continua a apresentação dos slides dele, até a gente realmente, todo mundo aqui que veio nessas reuniões, ou na de terça ou na de hoje, consiga entender como que ele saiu de uma questão sobre Covid e sociologia, como que ele passou pelo mito da caverna, pelo conceito de viés de confirmação, para a gente poder, e eu queria que vocês tentassem entender, tentassem chutar aí na casa de vocês, no caderno de vocês, o que vocês imaginam que o professor Daniel realmente tentou fazer? Onde vocês acham que ele vai chegar quando a gente chegar lá no 11º slide dessa apresentação dele, que pode ser que seja até o 12º ou 13º, né, Daniel? Já não sei mais o que esperar. Mas onde será que ele vai chegar? Para que serviu falar do mito da caverna, para a gente poder falar de Covid, para a gente poder falar de sociologia, que é o nosso intuito. Beleza? Espero que vocês tenham gostado.
convido a cada um para estarem aqui na semana que vem. Semana que vem a gente ainda vai fazer 2 aulas, mas aí a gente pretende combinar com vocês, deixar uma atividade para saber qual é o melhor horário da gente se encontrar, se é de manhã, se é de tarde, se vale a pena 2 vezes por semana, e o que a gente vai fazer, se é repetir a aula, como a gente fez essa semana, ou se é cada encontro dar uma aula diferente. Tá bom? A gente espera mais a participação de vocês, eu acho que eu desejo isso aí a todos. Quero uma aula na próxima semana mais cheia de confusão, com mais vozes, com mais comentários no chat. Beleza? E agradeço demais aí. Só queria terminar, falar uma coisa rapidinho. Vou jogar a bola para vocês. Vocês tomaram nota da aula. A gente assistiu a aula, estamos bem afiados. Faz um exercício de escrever um parágrafo sobre o que você aprendeu. Tenta organizar um parágrafo que tenha uma frase de introdução, 1 ou 2 frases explicando o que você entendeu e uma última frase de conclusão. Um parágrafo, tá? Vamos fazer esse exercício? Se possível, aí você pega esse parágrafo e cola lá na plataforma. Eu vou abrir um lugarzinho lá para vocês colocarem de um jeito que, se possível, se você tiver... Eu acho que todo mundo aqui é valente, de colocar de um jeito que todo mundo vê o do outro. Porque aí a gente aprende também, e aí a gente pode aprender um com o outro. Então, o pensamento que eu tive agora para vocês exercitarem a produção de texto. Se possível, escreve esse parágrafo. Uma frase, introdução, uma frase, 2, 3 frases. Frase sim, né? Sujeito, verbo, objeto, ponto. Sujeito, verbo, objeto, ponto. Coisa pequenininha. E um parágrafo de conclusão, tá? Gente, você terminou, Andressa? Desculpa. Gente, aqui, ó, só para encerrar a aula, dizer assim que, olha o privilégio que é isso aqui, gente. Pergunta para qualquer amigo de vocês qual é o aluno que está tendo aula com 3 professores ao mesmo tempo. Né? E ainda uma aula dialogada, uma aula descolada, com professores incríveis. Isso aí, gente, é só aqui, ó. Só aqui na equipe de Sociologia, fazendo jabá, né? Tem que fazer. Então, gente, semana que vem é matéria nova. Matéria nova não, continuação, né? Mas slides novos, debates novos. Apareçam, né? E vocês veem que não adianta vir só na terça e não vir na sexta, porque na sexta tem novidade. Sim. Eu já viu isso. Então, assim, vamos lá. E é um privilégio isso aqui, gente, assim, nessa situação, ter 3 professores assim se esforçando desse jeito para criar material, para fazer esse tanto de coisa para vocês, gente, é coisa incrível. E ter quase 15 alunos, depois que a gente já deu a despedida da aula, 12 alunos aí, pô, maravilha. Eu estou aqui feliz da vida com esse processo. E queria dizer que Conrado e Andressa são gênios de ter começado isso no passado. São geniais, pessoas geniais. Com eles vocês não estão perdidos, não, gente. É maravilha, estou muito feliz, viu? Quero ouvir a vozinha da Matilde no próximo encontro. A Laísa também. Beleza, Laís e Matilde? Espero que vocês tenham entendido o que está acontecendo. Vocês venham bem preparados no próximo encontro, que eu espero muito de vocês, sei que vocês têm muito potencial. Aí. Tá bom, professor. Pode falar. Eu não ouvi, Laísa. Pode repetir, por favor. Não,